Abramos então a palavra de Deus em Gênesis capítulo 9. Gênesis 9, nós vamos fazer uma leitura dos primeiros 7 versículos, onde procederemos com a exposição do mesmo. Gênesis capítulo 9, versículos do 1 ao 7. Gênesis 9, 1 ao 7, a versão da escritura, da tradução da escritura que eu utilizo é diferente das dos demais irmãos, mas certamente os irmãos conseguirão acompanhar a leitura. Gênesis 9, versículos 1 ao 7, assim diz o Senhor: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Deus eterno, tua palavra foi lida diante do teu povo, reunido em ajuntamento solene nessa manhã, momento alto, Senhor, da adoração ao teu nome. Sendo assim, te rogamos, ó Deus Santo, abençoa-nos com a tua palavra, com a tua verdade proclamada, e como teu ministro orou, Senhor, que este ministro seja boca tua a falar ao teu povo, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ilumine no devido entendimento da tua verdade e que apliquemos as nossas vidas e o façamos para o louvor e a glória do teu santo nome, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador bendito. Assim te rogamos, ó Deus, e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, se vocês prestarem atenção no capítulo anterior, nos versículos que antecedem esses primeiros 7 versículos, nós temos então a narrativa por parte de Moisés da saída de Noé, de sua família e também de todos aqueles animais que estavam dentro da arca. Também tem na narrativa que, ao saírem da arca, Noé ergue um altar, dedica-o ao Senhor e ali, em sinal de gratidão e devoção ao Deus de sua salvação, apresenta então um sacrifício. Essa foi a primeira ação dele ao sair da arca, o que nos mostra então que Noé era de fato um homem de fé e temente a Deus. Nos mostra também, meus irmãos, o quanto ele amava ao Senhor e em que lugar de sua vida e principalmente em seu coração se encontrava o Deus de sua salvação. Observem que Noé não se preocupou primeiramente de como estaria a terra. Noé não se preocupou primeiramente de como faria a condução para a saída de todos aqueles animais que com ele estiveram ali por volta de 1 ano dentro daquela arca. Noé não se preocupou primeiramente se haveria alimento já na terra para que ele pudesse então alimentar a si mesmo e a toda a sua família. Não,
nada disso passou em primeiro lugar na sua cabeça. O destaque aqui é mostrar que, em primeiro lugar, ao sair daquela arca, a primeira ação, a primeira atitude que este homem tomou foi exatamente o primeiro pensamento de sacrificar ao Senhor, adorar ao seu Deus, na beleza de sua santidade, em espírito e em verdade. E que exemplo de fé, meus irmãos, que exemplo de esperança, e que exemplo de grande amor nos dá Noé. O texto diz que aquela oferta apresentada ao Senhor é recebida por Deus como agradável, ao ponto de Deus, então, dizer a si mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Veja que essas palavras do Senhor não querem dizer que Deus iria agora esquecer que todo o desígnio do coração humano era mau, e muito menos quer dizer que ele não se lembraria mais dos pecados que os homens cometessem. Ao contrário, Deus sabe que o homem, depois da queda, se tornou totalmente depravado. E isso é confirmado pelo próprio Deus, quando ele diz que é mau todo o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. O que acontece então aqui é que Deus demonstra a sua longanimidade, adiando o juízo, postergando a justa punição de todos aqueles que, mesmo tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e sequer lhe renderam ações de graças. Entretanto, não apenas o caráter longânimo de Deus é revelado aqui, mas também a sua fidelidade. Ambos são expostos aqui para todos nós por Moisés, através da narrativa desses fatos que aconteceram com Noé depois que as águas do dilúvio baixaram. Ora, o próprio Deus havia prometido no jardim que da mulher viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente, destruiria seu reino de trevas e poria fim a um mal que havia adentrado no mundo. E é assim então que Deus abençoa então a Noé e abençoa a sua família com uma promessa de vida. Uma promessa de vida, como nós podemos ver a partir do versículo 1. Volte aí seus olhares para a Escritura Sagrada e veja novamente o que diz o versículo de número 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Percebam então, irmãos, que essa perícope que vai do versículo 1 ao versículo 7 começa e termina com essa mesma bênção, com essa mesma ordenança. Uma ordenança que já havia sido proferida por Deus lá no capítulo 1 e versículo de número 28. Se você lembrar, através dela, Deus ordena ao homem que ele seja fecundo, que ele se multiplique sobre a terra e que encha toda a terra. Aqui, então, novamente, depois de ter destruído toda a terra, através das águas do dilúvio, essas águas baixam, e agora aqueles a quem o Senhor graciosamente salvou, o adoram, e em sua adoração, o Senhor então declara novamente. Ou seja, ele renova os mandatos para com o homem aqui. E talvez a pergunta que surja em nossa cabeça seja: mas que mandatos seriam esses? Ora, aqueles mandatos que são conhecidos como criacionais. É o mandato cultural, é o mandato social e também o mandato espiritual. O primeiro é então o mandato cultural, e nele, como no princípio, era papel do homem e também da mulher exercerem as suas prerrogativas por terem sido criados imagem e semelhança de Deus. Como eles, então, exerceriam essa prerrogativa é a questão a ser desvendada por nós hoje aqui. Ora, eles exerceriam essas prerrogativas agindo como genuínos mordomos de Deus, governando, desenvolvendo e mantendo o cosmos sobre o qual Deus os havia colocado.
Noé e seus filhos, meus irmãos, deveriam necessariamente desenvolver uma sociedade, estabelecer uma cultura, estudar o cosmos em que haviam sido postos, a fim de conhecê-lo e usá-lo para o bem de todos os seres humanos. Assim, neste mandato, nós podemos dizer que estão implícitos o domínio, a sujeição, a guarda e o cultivo de todo o mundo, de toda a terra. Assim, eles deveriam então preservar e promover o conhecimento de Deus por gerações, preservar a esperança da vinda do filho da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente e, por fim, deveriam preservar o verdadeiro culto a Deus. Quantas coisas estão implícitas aqui nessa ordem? Quantas coisas estão implícitas e inseridas dentro deste mandato? E tudo isso, percebam, nessa ordem dada a Deus, a Noé e seus filhos, para serem fecundos, multiplicarem-se e espalharem-se, preenchendo toda a terra. Sendo assim, nós podemos dizer que, através dessa ordenança, Deus restabelece o surgimento de novas culturas e civilizações, o surgimento da ciência, do conhecimento, da pesquisa da natureza, bem como as leis, as tecnologias que vão surgir a partir de tudo isso para o desenvolvimento da raça humana em seu próprio benefício, para que eles possam cada vez mais prosperar, para que eles possam cada vez mais crescer e se multiplicar sobre a terra, enchendo toda a terra como Deus havia ordenado. Esse é o mandato cultural. Deus quer que a humanidade no novo mundo se espalhe e domine a terra. E sendo assim, sob este mandato, todas as formas de vida na terra, de forma específica, são colocados agora, mais uma vez, sob a supervisão dos vice-regentes de Deus. E que grande privilégio, irmãos. Essa responsabilidade lhes concedia o privilégio de poder usufruir das plantas, dos seus frutos, de suas sementes, a fim de manter a vida e a energia necessárias para realizar as demais tarefas que lhes foram confiadas. Foi assim no início da criação, é assim na criação do novo mundo. Entretanto, há uma diferença que é apontada aqui por Moisés, como nós podemos ver nos versículos seguintes. Vejam aí os versículos 2 e 3. Moisés diz: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Observe então que Moisés destaca aqui no versículo 2 uma nova condição, ou melhor, uma nova realidade na relação de domínio e sujeição entre os homens e a terra, entre os homens e os demais seres viventes pós-diluvianos. A relação pacífica de outrora, instituída na criação, havia sido perdida na queda. Homens e animais transgrediram insolenemente suas funções, quebraram a ordem do mundo primevo, mergulhando-o na violência e na corrupção. A queda, meus irmãos, afetou não apenas a relação entre os homens e Deus, mas também a relação entre o homem com toda a criação, sobre a qual ele foi posto acima. E isso inclui os animais, além de seus próprios semelhantes. Percebam que não se trata apenas do homem agir contra eles, mas também destes agirem contra o homem, contra si mesmos, e isso tudo de modo extremamente violento. Dessa forma, no novo mundo, porém, um mundo ainda caído, Deus restabelece a ordem nessa relação de domínio e sujeição. E ele faz isso através do pavor e do medo dos animais para com o homem. Sendo assim, todo animal da terra, toda ave do céu,
tudo que rasteja sobre a terra, e todos os peixes do mar terão medo, pavor dos homens, e serão dominados por eles. Mas não é só isso, irmãos, servirão também de alimento para os homens, como Moisés declara aí no versículo de número 3. Vejam aí, ele diz: tudo que se move e viver, ser-vos-á para alimento. Observem aí que há uma comparação com a erva verde de outrora. Deus diz: assim como antes eu vos estabeleço, agora que também se alimentem de tudo que se move e vive. Aqui reside, então, uma controvérsia, irmãos, e dela várias questões passam a ser suscitadas. Dentre elas, a questão se era lícito ao homem alimentar-se da carne de animais antes da queda e antes do dilúvio, ou se isso só foi permitido após a queda e o dilúvio. Se era lícito ao homem comer tanto de animais puros quanto impuros, ou ainda, até mesmo isso, se o canibalismo era permitido nesta condição. E no tocante a essas questões, vejam, em primeiro lugar, se a dieta humana antes da queda envolvia o consumo de carnes de animais ou não, essa é a primeira premissa, irmãos. As Escrituras não nos revelam de modo claro se isso acontecia ou não, o que nos faz não afirmar que Gênesis 9:3 estava contido dentro de Gênesis 1:29. O que Deus declara após criar o homem é que ervas que dão semente e as árvores cujo fruto dão semente é que lhes serviriam como mantimento, como alimento. O homem, criado da terra, se alimentaria daquilo que a terra produzisse. E certamente, meus irmãos, antes da queda, esses alimentos eram suficientemente nutritivos, saborosos e bem diferentes do que hoje, após a queda, nos é. Em segundo lugar, após a queda, a carne não havia sido listada entre os produtos que necessariamente alimentaria o homem. E isso muito provavelmente passou a acontecer após a queda e de um modo também pecaminoso. E que modo pecaminoso seria esse? Em primeiro lugar, se tornaria pecaminoso porque Deus ainda não havia ordenado. E quando fazemos aquilo que Deus não ordena, fazemos aquilo que Deus não ordena. Se fazemos o que Deus não ordena, estamos em plena desobediência. E desobedecer a Deus é pecar contra Deus. Então, seria pecado já de início por conta disso. Em segundo lugar, se tornou pecaminoso porque passou a acontecer de modo violento. Violento, irmãos. Talvez alguns aqui já tenham assistido um desses programas de observação dos animais selvagens lá pela África e etc. E já devem ter visto como um leão ataca a sua presa e como ele a mata de modo tão violento, extremamente impactante. Então percebam que a destruição perversa e dolorosa da vida, irmãos, não foi e nem é uma lei primária da natureza. Muito menos uma instituição divina na própria criação, ela é consequência desta. E a morte certamente entrou no mundo através do pecado. Mas isso de forma alguma se aplica aos animais, como se estes tivessem sido criados para uma existência eterna como os seres humanos. A violência entrou no mundo junto com a morte, na queda do homem, e veio a tornar-se uma necessidade por causa da maldição do pecado, que na multiplicação deste se agravou de tal forma que corrompeu todo ser vivo, pondo então em desordem a ordem que havia sido estabelecida na criação pelo Deus Criador, pelo Deus Eterno, pelo único Deus vivo e verdadeiro, triuno Deus.
Sendo assim, no mundo antigo, pós-queda e pré-diluviano, homens e animais violentamente matavam e morriam. Mas agora, no novo mundo, Deus está dizendo que isso não pode mais acontecer. A vida continuava. E Deus proveria tudo o que fosse necessário para garantir isso. É por isso então que ele vai dizer no versículo 3, vejam aí versículo 3, ele diz: tudo que se move e vive, serva-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Observem que quando Deus diz que vai entregar tudo que se move nas mãos do homem, ele está se referindo ao fato de que o homem pode usar da criação em seu benefício, inclusive os animais. Deus então ordena ao homem a fazer uso dos animais, inclusive alimentar-se deles. Isso significa que o homem, depois do dilúvio, é autorizado por Deus a comer carne. E vejam, meus irmãos, certamente o dilúvio prejudicou grande parte da fertilidade da terra, tendo assim tornado os seus frutos menos agradáveis, menos nutritivos. Noé e sua família, ao saírem da arca, levariam um tempo até que pudessem se alimentar do que a terra produzisse. Assim, Deus aumenta as suas provisões, concedendo providencialmente ao homem um alimento através do direito de se alimentar de carne animal. Talvez o homem nunca tivesse pensado nisso, até o momento em que Deus o instruiu a fazer. Nem tivesse o desejo de fazê-lo. Assim como uma ovelha não tem o desejo de sugar sangue como um lobo. Mas agora o homem recebe a permissão de se alimentar de carne e o fazer tão livremente e seguramente quanto tinha para se alimentar da erva verde. Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Nos mostra o cuidado de Deus para conosco. A manifestação da sua paternidade, do seu amor paternal, do cuidado que ele tem com aqueles que ele criou conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. O Senhor, como um bom pai de família, provê não só o que é necessário para a vida, não só o que é necessário para a continuidade da vida, mas também aquilo que torna a vida mais agradável. Que Deus maravilhoso! Que Pai gracioso! Ele nos concede as bênçãos, irmãos, não só para satisfazer as nossas necessidades, mas para também desfrutarmos do prazer da vida que Ele nos concede. Assim como o Senhor, devemos nós buscar também fazer. Porque às vezes, como pais, e aqui eu quero me dirigir hoje aqui aos líderes de suas casas, aos cabeças de suas esposas, que têm consciência do seu papel como provedor, mas o Senhor Deus não lhe colocou como cabeça apenas para prover o alimento. Prover o alimento é o básico. Não basta prover o alimento. Você tem que também prover a alegria na sua casa. Você tem que também prover o prazer da vida de quem teme ao Senhor. Assim como o Senhor, então, devemos buscar fazer também. Prover para as nossas famílias não apenas aquilo que é básico para a subsistência delas, mas também aquilo que torna a vida delas mais agradável, que torna a vida delas mais prazerosa, que elas possam desfrutar de tudo aquilo quanto o Senhor colocou debaixo de suas autoridades. Deus fez isso com Noé, ao permitir que ele se alimentasse dos animais, porém, impôs uma restrição, não de modo violento, não de modo impuro. Por isso ele diz aí no versículo 4, vejam aí o versículo 4, ele diz: carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Percebam que Deus estabelece aqui uma restrição, meus irmãos. O homem poderia comer carne com vida, isso é, com o seu sangue, de modo nenhum.
Ele poderia tomar um animal para se alimentar, mas esse animal não poderia ser servido à sua mesa, e nem ele poderia fazer uso desse animal para saciar a sua fome com sangue. O homem poderia caçar, o homem poderia pescar, o homem poderia criar os animais para poder se alimentar deles, porém não podia comê-los, estando eles ainda com vida. Como uma fera selvagem, como um animal irracional, como um ser violento, como um ser corrupto. Os animais a serem abatidos precisariam ser sangrados, precisariam literalmente serem mortos, de modo que o sangue deles todo fosse drenado antes. E isso significa, irmãos, que os animais não poderiam ser mortos a pauladas, nem por asfixia, pois em ambos os casos o sangue permanece dentro do animal. Obrigatoriamente, os filhos da aliança tinham de primeiro sangrá-los. E observem que esse princípio ordenado aqui em Gênesis 9:4, se nós observarmos ele sendo repetido e dentro da progressão da revelação, vai se tornar mais claro lá em Deuteronômio capítulo 12. Abram suas Bíblias em Deuteronômio 12 e versículo 16. Deuteronômio 12, versículo 16, onde a mesma ordem que vemos ser dada aqui por Deus a Noé, é reiterada por Moisés mais uma vez, ou por Deus a Moisés. Deuteronômio 12, 16. Nas distinções entre limpos e imundos, puros e impuros, Deus estabelece o mesmo padrão a Israel, dizendo, vejam aí, ele diz, poderás matar e comer carnes nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor Deus. O imundo e o limpo dela comerão, assim como se come da carne do corço e do veado. Tão somente o sangue não comerás, sobre a terra o derramarás como água. Então, meus irmãos, percebam que nesta ordenança é dito que o sangue do animal deveria escorrer sobre a terra como água. A morte de animais para alimento poderia acontecer em qualquer assentamento e não era necessário ser ritualmente limpo para participar, pois não se tratava de carne sacrificada, carne utilizada em um sacrifício. A única limitação para essa liberdade de comer carne era que o sangue não poderia ser comido, mas derramado no solo. Pergunta então, irmãos, por que isso? Ora, porque o sangue era símbolo da vida. Porque o sangue era o símbolo da redenção da humanidade. Logo, como tal, deveria ser tratado com respeito, independentemente da morte deste animal ter ocorrido em contexto doméstico ou ritual. Assim, eles não poderiam também comer, por exemplo, de animais que fossem achados mortos, pois tinham morrido com seu sangue dentro deles. Mas qual era então o propósito dessa proibição? Embora não esteja declarado, podemos inferir pelo menos 4 propósitos aqui nesse texto. Em primeiro lugar, um propósito natural, algo que deveria soar com certa obviedade. A proibição visava impedir que os animais fossem devorados ainda vivos, o que seria uma selvageria, uma crueldade, como nos tempos pré-diluvianos, onde imperou a violência e a corrupção. E por que, irmãos, não poderia ser assim, de modo violento? Ora, Deus se compadece daquilo que criou, irmãos. Deus tem compaixão de sua criação. Há vários textos na Escritura que nos revelam esse cuidado de Deus com a criação, em especial com os animais. Na própria lei que o Senhor dá a Moisés no Sinai, lá em Êxodo 20, versículo 10, na ordem do Shabat, na ordem do descanso, na ordem do sábado, Deus ordena que os animais também descansem. Deus ordena. Em Jonas 4,11, Deus manifesta misericórdia para com o gado da cidade de Nínive.
E o que dizer da menção que faz o Senhor Jesus em Mateus 10, 29? Jesus cita os pardais, irmãos. Aí talvez você diga assim, mas ali naquele texto, pastor, Jesus diz que nós valemos muito mais do que os pardais. Exato. No entanto, Jesus não está dizendo que os pardais não têm importância para o Criador. Pelo contrário, ele os cita como sendo importantes para Deus. No entanto, mais importante são os seres que foram criados à sua imagem e semelhança. Isso nos mostra que Deus é tão misericordioso com os animais, irmãos, quanto é também conosco. Essa é a razão natural através da qual devemos evitar a violência, a selvageria e a crueldade contra os animais. Em segundo lugar, podemos inferir do texto também um propósito teológico. Deus queria preparar Noé e seus descendentes para valorizar o sangue e, como consequência disso, a vida. Lembra? A ordem de Deus, o mandato cultural, é uma promessa de vida. E Deus aqui, com essa ressalva, está dizendo que a vida deve ser tratada com respeito. Quer seja vida animal, quer seja vida humana. Mas em especial a vida humana. E isso é preciso ser ressaltado, irmãos, em razão de boa parte da sociedade de nossos dias ter nutrido uma reverência exacerbada e perversa pela vida dos animais. Que, como diz Kaiser, pode acabar se tornando mais cruel do que a morte imediata deles. Há pessoas em nossos dias que valorizam muito mais a vida de um animal do que a de um ser humano. Ativistas que estão mais preocupados com a matança das baleias do que a matança de bebezinhos nos ventres de suas mães. E não podemos agir assim, irmãos. O sexto mandamento é muito claro: não assassinarás. Não assassinarás. Em terceiro lugar, há também um propósito litúrgico. Litúrgico, pastor? Sim, litúrgico. Por que litúrgico? Ora, porque o sangue ocupava um lugar especial no culto a Deus. E aí, mais uma vez, nos valendo do progresso da revelação, nós vamos ver a importância do sangue lá em Levítico 17. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Levítico 17, o faça. Levítico 17, versículos 11 ao 14. O Senhor vai nos fazer entender melhor isso. Levítico 17, versículos 11 ao 14. O Senhor diz: porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, dos estrangeiros, que peregrinarem entre vós, que caçar animal ou ave, que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Assim, quando Deus diz a Noé para não comer carne com sangue, Ele está preparando Noé e seus descendentes para valorizarem o sangue como símbolo da redenção. Uma vez que já era oferecido sobre o altar para a remissão de pecados. Ora, antes do dilúvio, o culto a Deus consistia em sacrifícios de animais. Portanto, Deus está lembrando a Noé, com esta restrição, a importância que o sangue deve ter para ele, já que o mesmo Senhor o escolhera para ser dado em pagamento pelo pecado e pela vida deles. Sangue esse que aponta
para o sangue daquele descendente da mulher que viria e morreria para expiar os nossos pecados. O sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Em quarto e último lugar, naturalmente, ao observarmos todos esses propósitos, percebemos que há também aqui um propósito escatológico, que é exatamente esse, apontar para o sacrifício de Cristo, o sangue do Salvador, que foi derramado na cruz pelos pecados de seu povo. Vejam, desde a queda, o homem apresentava continuamente o sacrifício de animais, derramava continuamente o sangue de animais para expiar pecados, mas esses não eram suficientes, porque somente o sangue do Filho de Deus pode expiar os pecados do seu povo. Sendo assim, então, essa é a razão pela qual Deus diz a Noé que ele poderia comer todas as coisas, mas que deveria evitar o sangue. Mas ele diz mais. Vejam aí os versículos 5 ao 7. Ele diz: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e enchei-a. Notem então que a proibição do sangue prepara o caminho para o estabelecimento dessa outra ordenança. E que outra ordenança é essa? A instituição da pena capital, a instituição da pena de morte. Ora, o que Deus tinha dito nos versículos anteriores, irmãos? Que o sangue é a vida. Agora ele diz a Noé que vai cobrar todo o sangue humano que for derramado. Cobrar significa, irmãos, pedir que se preste conta por esse sangue. Significa que Deus responsabilizará e fará um acerto de contas com quem derramar o sangue humano. Percebam aí a ênfase dada aqui quanto a isso. Ele repete 3 vezes o verbo cobrarei, somente no versículo 5, para enfatizar a gravidade daquilo que está sendo dito por ele. Essa cobrança recairá sobre animais e homens, como diz o versículo 5. Ou seja, um animal que ferir um homem deve ser morto. E talvez você pergunte, como assim ser morto? Mais uma vez, progresso da revelação, Êxodo 21, 28. A lei mosaica dizia que se um boi chifrar um homem e esse homem morrer, aquele boi teria que ser tratado como um boi chifrador, um boi assassino. E por ter tirado a vida de um homem, imagem e semelhança de Deus, aquele boi deve ser morto. E não apenas ele, o seu proprietário também, por ser dono de um boi chifrador e não ter tido o cuidado de resguardar e proteger os demais animais e o próprio ser humano em se tornar sua vítima. E aí vejam, irmãos, se Deus cobra de um animal a vida humana, um animal que não tem razão, um animal que não raciocina, imaginem como Deus cobraria isso de um outro ser humano. Isso está evidente no texto. Embora Moisés ainda aqui não nos dê explicações mais detalhadas. Sendo assim, comece a fazer um exercício para entender melhor o que está sendo dito aqui. Gênesis é o primeiro livro de 5. A verdadeira religião vai sendo revelada aos poucos. E certamente só mais adiante tudo ficará claro, embora do próprio texto já possamos inferir, por exemplo, que Deus está dizendo que cobrará o assassino. A referência aqui não é a mortes acidentais, irmãos. Sem querer, sem ter planejado, sem ter nada contra ninguém, ou por algum desastre que acaba sendo responsável pela perda da vida de outra pessoa, legítima defesa, por exemplo.
É evidente que Deus não está se referindo aqui a mortes em legítima defesa. Algo que será mais detalhado, eu espero, um dia. E se você observar na lei de Moisés, você verá nitidamente. Deus está se referindo aqui especificamente ao 6º mandamento, cujo significado mais plausível seria: não assassinarás. E há uma razão para essa acomodação linguística aqui, meus irmãos. Porque se você notar Êxodo 22:2, a mesma lei que diz não matarás, também diz que se um ladrão for ferido à noite por ter entrado na casa de alguém, então o dono da casa que o feriu não será responsabilidade pela morte daquele gatuno. Então nós temos ali já instituído o princípio da legítima defesa. Então, na verdade, o mandamento, para ser melhor interpretado, não é não matarás. Porque não matarás dá a impressão de que quem matar alguém estará pecando contra Deus. E não é isso. É não assassinarás. É o assassinato que se refere o mandamento. É o homicídio. O homem que derramar o sangue de alguém teria o seu sangue derramado por outro. É o que Deus estabelece no versículo 6. E, irmãos, isso aqui ninguém precisa aprender hebraico para entender o que está sendo dito aqui. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. É a justiça retributiva de Deus. É aquilo que nós chamamos de lex talionis. Vida por vida. Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, vai falar sobre isso. E lê do engano os que interpretam ali. Quando ele diz: foi dito a vocês. Não é assim? Dê a outra face, não é assim? Sim, o cristão não pode matar, o cristão... A pena de morte é contrária àquilo que Deus nos ensina. O que Jesus legou é a lei do amor. A gente tem que dar a outra face. Eu me lembro de Satanás dizendo palavras parecidas para Eva, distorcendo a verdade de Deus. Como poderia Jesus dizer: foi dito a vocês, não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que intentar mal contra o seu irmão no seu próprio coração, já cometeu assassinato. Como ele poderia depois contradizer-se no mesmo sermão? O que Jesus está condenando ali não é a lei de talião, o que Jesus está condenando ali é a vingança pessoal, irmãos. É vingança pessoal, porque não cabe a nós nos vingarmos de ninguém. Deus é o justo juiz que vinga. A vingança, diz o Senhor, pertence a Ele. Então, o que está sendo dito aqui e falado e dito àqueles que foram libertos do jugo do Egito e a todos nós que estamos aqui hoje ouvindo o Senhor falar aos nossos corações, Deus está nos instruindo acerca de sua justiça retributiva. Proeminente na realidade de um mundo caído, a fim de manifestar a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Por isso Deus assevera a Noé que se um homem tirar a vida de outro de forma proposital, instantaneamente ou de modo planejado, comete assassinato e, portanto, ele deve ter a sua vida tirada também. E por quê? Primeiro, porque ele tirou a vida de alguém que é seu semelhante. O que é que Deus diz? Cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Ele tirou a vida do seu irmão, do seu próximo. É a primeira razão que justifica essa ordenança. A segunda razão está declarada no versículo 6, vejam aí. Porque Deus fez o homem à sua imagem. O homem é o representante de Deus sobre a face da terra, aquele que reflete quem Deus é, pois diferentemente dos animais e do restante da criação, somente esse ser vivo foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Logo, matar o ser humano é um ataque ao próprio Deus.
Planejar a morte de um ser humano e executá-lo propositadamente é, na verdade, uma agressão ao próprio Deus, é uma afronta ao próprio Deus, é uma blasfêmia ao próprio Deus, é um ataque desferido contra o Deus eterno e Criador. Você talvez diga, pastor, mas na queda a imagem de Deus no homem não foi perdida. É verdade que a imagem de Deus no homem foi afetada pela queda, mas isso não significa dizer que o homem a tenha perdido, nem mesmo que tenha sido obliterada pelo mesmo. Não foi destruída. De modo algum isso aconteceu, a imagem permanece, ainda que manchada pelo pecado. Isso é tanto verdade, irmãos, que Deus usa justamente esse argumento com Noé, que o homem continuaria sendo a imagem e semelhança de Deus. Logo, tirar uma vida inocente, e por favor, inocente aqui no sentido de alguém ter sido morto através de um assassinato, é uma atitude que só pode ser reparada com a vida do assassino. E por quê, irmãos? O assassinato impede o cumprimento da ordenança criacional de Deus, da multiplicação do homem para preencher a terra. Por isso, na sequência do texto, Deus vai repetir lá no versículo 7 o que havia sido dito no versículo 1. Deus está dizendo, não matem uns aos outros. Ao invés de vocês matarem uns aos outros, preservem a vida, gerem vida. Sejam fecundos. Multipliquem-se. No entanto, não dá para cumprir essa ordenança se deixarmos impune o mal, o perverso, o assassino. Isso foi o que levou à grande violência e o rápido avanço do mal no mundo, sendo necessário o dilúvio para purgá-lo. Ora, a causa do dilúvio foi a grande violência que havia entre os homens sobre a face da terra. E a palavra violência, veja, lá no capítulo 6 de Gênesis, ela aparece várias vezes para enfatizar como essa havia aumentado sobre a terra. Aumentou de tal forma que surgiram gigantes, reis poderosos, déspotas cruéis, que matavam e exterminavam pessoas, dezenas, centenas de pessoas, derramando o seu sangue. Assim, Deus castiga a violência humana com as águas do dilúvio. Esgotada a sua ira, passado o dilúvio, baixadas as águas, Deus então proveu uma outra fonte de conter a violência entre os homens. E talvez você pergunte, que fonte foi essa? A pena de morte, como acabamos de ver, irmãos. No entanto, Deus não outorgou essa autoridade a todos os homens. Me refiro ao poder da espada, a autoridade para aplicar sobre o perverso e os malfeitores o juízo de Deus. Não é assim. Deus outorgou esse poder aos magistrados civis. Isso é devidamente inferido no versículo 6, que manifesta exatamente a justiça retributiva de Deus, aquela justiça que falamos há pouco, e que é exercida em retribuição pela violência cometida. Deus entregará nas mãos de autoridades constituídas por Ele mesmo, como diz Paulo em Romanos 13. Toda autoridade é constituída por Deus, que julga e executa a pena. O que me admira são cristãos negarem essa realidade que a Escritura nos dá, tanto no Antigo Testamento e reafirma no Novo Testamento. Irmãos, não caiam em contos de carochinha. Lei não muda coração humano.
Um homem que tira a vida impiedosamente de outro homem deve morrer. Não adianta trancafiá-lo por 6, 10, 15, 20. Ele vai sair com o mesmo instinto assassino, porque só quem muda coração é o Evangelho, é o poder do Espírito Santo, é a graça de Jesus Cristo e nada mais. Absolutamente, irmãos. Ele vai sair e vai matar outros. Deus diz, depois do dilúvio, é mau todo desígnio do coração do homem. Esses dias, na nossa reunião de oração, lá em João Pessoa, tem um dos nossos irmãos que é advogado, terminou o curso e está estudando para fazer a prova da OAB. E aí, antes de começar, ele me mostrava o livro de leis que ele estava lendo, dessa grossura assim. E ele disse, pastor, a cada 6 meses sai uma nova edição. Dessa grossura. O problema não é a quantidade de leis, irmãos. As leis não refreiam o mal. As leis não aniquilam o mal. O que extirpa o mal e transforma um coração é o Evangelho. A cada 6 meses tem que ser atualizado. Tem milhares de anos e bem menos leis que esta. E suficientes para que haja justiça numa sociedade. Porque certamente a pena de morte não vai acabar com o mal, mas vai refreá-lo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, o magistrado civil e, portanto, o poder da espada não é temido pelos que fazem o bem ou pelos justos. Deve ser motivo de pavor e terror para quem age mal. Sendo assim, Deus entrega nas mãos de autoridades constituídas o julgamento e a execução dessa pena. E ao instituir o princípio de colocar o julgamento e a execução da pena nas mãos de uma autoridade civil, Deus está rejeitando a ideia de alguém fazer vingança com as próprias mãos. Deus repudia os que se autoproclamam justiceiros, vingadores pessoais, aqueles que blasfemamente saem em defesa de algo ou alguém que lhe convém, atingindo, ferindo e até mesmo matando pessoas e reputações por vingança e retaliação. Mas como assim, pastor? Aquele tipo de pessoa que toma como injusto o que é de direito, mas porque feriu o seu sentimento, bate no peito e diz, fez isso com o meu brother. Quem te constituiu como juiz acima de Deus? Porque o que Jesus diz? Aquele que odiar o seu irmão em seu coração, injustamente, comete o que, irmãos? Assassinato. Poder de julgar e executar a pena de morte foi assimilado inicialmente pelos patriarcas, como Noé, que era uma autoridade civil e religiosa. Depois, à medida que a humanidade se estabelece, se expande pela face da terra, essa responsabilidade passa a ser assumida pelos chefes de família, pelos anciãos das tribos, pelos governantes de cidades e vilas que haveriam de ser estabelecidas. E a lei mosaica vai deixar essa questão ainda mais clara, irmãos. Quando Deus estabelece detalhes do procedimento para a aplicação da pena de morte na nação de Israel por parte das autoridades. E posteriormente, Paulo se refere a isso em Romanos capítulo 13. Quando fala que a autoridade é serva de Deus e traz a espada para punir o mal. É dever dos magistrados civis. É dever dos magistrados civis. É dever do governo civil
punir o mal e proteger os de bem. Esse é o seu dever. Seu dever não é se preocupar com educação. Seu dever não é se preocupar com saúde. Seu dever é se preocupar em fazer justiça. E justiça essa debaixo da suma justiça revelada nestas páginas. É ao magistrado civil que foi dada essa autoridade de executar a pena, com o objetivo de preservar a raça humana, incutindo temor, terror nos malfeitores e garantindo a proliferação da raça e a continuidade da vida, que é o ponto dessa passagem. Uma promessa de vida. Logo, vejam que todas as medidas prescritas nela visam preservar a vida, não comer carne com sangue, não tirar a vida do seu próximo, crescer e multiplicarem-se. Uma promessa de vida. Que se multipliquem e encham a terra. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não nos damos conta do que isso significa. Não observamos o que essas palavras nos dizem. Para os filhos de Deus, a multiplicação, veja, não é uma opção, é um dever. Para os filhos de Deus, a multiplicação, ter filhos é uma bênção e não um fardo. Quem vê como fardo são os filhos do diabo, não são os de Deus. São eles que querem matar uma criança no útero de sua mãe. São eles que querem ter o poder de decidir se tem filhos ou não tem filhos. Como se esse poder estivesse somente nas suas mãos. Porém, também não podemos ignorar o fato dessa ordenança poder ser cumprida somente no matrimônio, irmãos. Não podemos esquecer disso. E este somente no Senhor, jamais fora dele. Dessa forma, podemos, então, não pensar no dever de procriar sem antes levar em consideração o casamento. Assim como não podemos pensar em casamento sem considerar o dever e a dignidade e o privilégio da procriação, a alegria de gerar filhos para o Senhor. Agora, abram as Escrituras no Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, versículos 3 ao 5. Vejam aí o que Salomão declara. Salmo 127, versículos 3 ao 5. Salomão declara: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Casais crentes deveriam se alegrar tremendamente quando Deus lhe concede filhos. Porque, não se enganem, irmãos, há casais crentes, piedosos, que não têm esse privilégio. E aqueles a quem dado é esse privilégio, por vezes vemos reclamar disso. Salomão continua, vejam aí o versículo 4, ele diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Versículo 5, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Meus irmãos, filhos não são despesa, mas investimento, é o que o salmista diz. Eles não são perda de tempo, nos garantem a posteridade, não nos impedem de sermos felizes e desfrutar da vida. Na verdade, eles nos ensinam a valorizá-la. Veja, há quem diga: não, mas eu não quero ter filhos nesse mundo caótico, cheio de tanta malignidade, cheio de tantos problemas, eu quero preservá-los. Não os preservamos evitando que eles venham a esse mundo, antes os condenamos à inexistência.
É bom que parte da cristandade hoje esteja redescobrindo essa importante realidade e vendo o quão terrível e maligno é essa ideia intolerante de não ter filhos ou limitar a qualidade de vida que queremos ter, a quantidade de filhos que podemos ter. Acreditem, tem casal de crente que não quer ter filho porque quer ter uma máquina de lavar, lava e seca. Irmãos, os filhos são uma bênção para o lar. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, diz o salmista. Certamente, quanto maior for a família, maiores serão as bênçãos de Deus sobre ela. No entanto, é preciso saber que, com o aumento da quantidade de filhos, há também o aumento das responsabilidades de pais e mães cristãos. Opa! A bem-aventurança que desfruta o homem que enche a sua aljava neste salmo, irmãos, se referem aos filhos crescidos, filhos que foram cuidados, que foram bem educados, que foram preparados para a batalha, para a hora do confronto, e sabem o lado que eles devem lutar. Mas isso é resultado de alguém que se doou por décadas. Se doou por décadas e diligentemente aos seus filhos. Pois se um homem tem uma grande quantidade de filhos, mas não os cria de forma adequada, terá uma aljava cheia em todo caso. Sim, de fato. Mas será uma aljava cheia de flechas tortas, sem pontas e quebradas. Dentro da analogia de guerra. Meus irmãos, a bênção bíblica para uma grande família requer muito mais do que a simples, e às vezes não tão simples, capacidade física de reprodução. Requer um compromisso de amor, de trabalho duro, de sacrifício, de ser muitas vezes conscienciosos, de ternura e também de disciplina. Esses compromissos vão além, muito além do que simplesmente uma masculinidade exacerbada, do não uso de métodos contraceptivos. Não adianta que acharmos que se tivermos essas duas coisas estaremos cumprindo com o que Deus ordenou. Não estaremos. Antes estaremos mergulhando nossas esposas e famílias numa vida marcada pela dor e pela amargura e pelas frustrações. Vocês certamente devem lembrar da passagem de Lucas 14, onde Jesus fala acerca da tolice de um homem que desejou construir uma torre sem os recursos suficientes para concluí-la. Lembram desse texto? Esse princípio deve ser levado em conta também para a construção de nossas famílias, irmãos. Presunção não é virtude. A Bíblia diz que, a menos que o Senhor edifique a casa, os que a edificam trabalharão em vão. A procriação, como nós estamos vendo aqui, irmãos, no texto, é uma instituição divina. Negligenciar isso é pecado. Salvaguarda aqueles a quem o Senhor não quis conceder, dentro do seu santo e sábio conselho. E eu vos digo, irmãos, não sofram por isso, porque Deus sabe de todas as coisas. A procriação é uma instituição divina, negligenciar isso é pecado. No entanto, observar isso, sem considerar as responsabilidades que carrega, é pior ainda. Eu não posso querer ter filhos e querer continuar a viver com a maturidade dos meus filhos. Entende o que eu quero dizer? Eu não posso me casar, tomar uma mulher em casamento e querer continuar como se eu estivesse tomando minha mãe em casamento, para ser cuidado como um filhinho paparicado pelo papai e pela mamãe.
Casamento é uma decisão importante. Você está assumindo responsabilidades. Há uma mudança na sua vida. Você antes vivia só e dependia dos seus pais. Agora você vai ser o provedor da sua casa. E como nós vimos aqui, você vai prover não só o alimento, você vai prover não só o dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para pagar a parcela da casa ou o aluguel, mas também a felicidade daquele lar. Você vai ter que deixar as coisas de menino e passar a vivenciar as coisas de homem agora. Porque se você não fizer isso, vai ter consequências do seu pecado. Casar, você está assumindo uma responsabilidade diante de Deus. Quando você gera uma criança no útero de uma mulher, sua esposa, você também está assumindo responsabilidades daqui para frente. Não dá para viver como se vivia antes. Ora, fazer filhos é muito fácil e prazeroso. Nós, seres humanos, possuímos um impulso natural para isso. No entanto, criá-los no temor do Senhor é difícil, irmãos. E envolve muito mais coisas, como uma boa dose de sofrimento, desprendimento, engajamento, vigilância, disciplina, sacrifício e, o maior de todos eles, amor. Amor, em primeiro lugar, a Deus, e depois a sua esposa, e depois a estas crianças que o Senhor lhe deu. Porque se você não amar ao Senhor sobre tudo isso, você não vai conseguir cumprir com o que a Escritura diz para com a sua esposa, e muito menos para com os seus filhos. Diante de uma realidade como essa, meus irmãos, somos tentados a responder da mesma forma que responderam os discípulos de Jesus, lá em Mateus 19:10. Quando o Senhor Jesus fala de divórcio e casamento. Vocês lembram disso? Chegam para interpelar a Jesus acerca se era lícito o homem dar carta de divórcio. Lembram disso? Pronto. A gente está falando aqui de responsabilidade de marido e mulher para com os filhos, não é? Aí você diz assim, caramba, pastor, é muita coisa. Eu nunca tinha pensado nisso, pois pense. E talvez você diga assim como eles. O que é que eles dizem? Se é melhor não casar. Com tanta responsabilidade, é melhor não casar. Não é assim que eles dizem? Talvez você diga, é melhor não ter filho. É melhor eu não ter filho. No entanto, eu pergunto a você na manhã deste santo dia do Senhor, desde quando a negligência ou a irresponsabilidade para com uma ordenança de Deus tornou-se uma saída para o homem? Não importa se você negligencia essa ordenança, não querendo ter filhos, ou a cumpre de modo irresponsável, tendo muitos filhos, mas sem pastoreá-los. Nenhuma dessas duas opções é uma saída. A exceção só ocorre quando há um impedimento causado pelo próprio Deus. De outra forma, não há saída. Por quê? Gênesis 9:1 e Gênesis 9:7. Fomos chamados e abençoados por Deus para sermos fecundos, multiplicarmos e enchermos a terra com os filhos da aliança que o Senhor nos deu. Portanto, nos arrependamos, irmãos, se até aqui não havíamos enxergado dessa forma. Ouçamos o que foi dito, se até aqui não havíamos aprendido acerca destas coisas. E assim então nos arrependamos e corramos para aquele que nos redime de todos os nossos pecados. Porque talvez você diga, meu Deus, como eu fui negligente até hoje. E agora, eu lhe digo,
Eis aquele que vos diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Entregai-me o teu fardo, pesado, duro, e tomai o meu, que é leve. E assim encontremos a paz e o descanso para as nossas consciências, bem como a força, o conhecimento e a sabedoria para colocarmos em prática tudo o que o Senhor nos tem dado e ordenado. E desfrutemos das ricas bênçãos que o Senhor nos dá na pessoa de seu Filho. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra na manhã de teu santo dia. Te agradecemos por falar aos nossos corações, Senhor, por nos quebrantar e também por nos fortalecer. Nós, Senhor, que temos nos esforçado e empenhado para te adorar em espírito e em verdade, e principalmente para também, Senhor, assim, glorificarmos o teu santo nome em nossas casas, na relação com o nosso marido, com as nossas esposas, com os nossos filhos, e nós como filhos para com os nossos pais, para com os nossos superiores, Senhor. Os oficiais que tu colocaste sobre nós, ajuda-nos a vivermos para o louvor do teu santo nome. Em Cristo Jesus, assim te oramos. Amém e amém.